Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar hoje com você que produz arte ou com você que consome arte, para não ficar louco, sobre processo criativo e psicanálise, claro. Eu vou utilizar para isso alguns conceitos como neurose e sintoma. Eu começo dizendo uma coisa muito óbvia: nem sempre fazemos aquilo que queremos ou dizemos aquilo que queremos, ou seja, não podemos colocar em prática os nossos desejos. Isso tudo por conta de princípios morais e éticos que a gente aprende durante a vida. E então depois ficamos angustiados e não sabemos exatamente o que fazer com isso. Então, para a psicanálise, existem 3 caminhos possíveis para a gente dar um destino para esses desejos. O primeiro deles é a realização, ou seja, colocar em prática aquilo que desejamos, aquilo que queremos. Só que muitas vezes a gente pode acabar preso por isso. Um outro caminho possível seria o que a gente chama de recalque, que seria guardar, reprimir esses desejos, essas vontades, e isso ia acabar gerando o que a gente chama de neurose. A neurose ela se manifesta através de sintomas. O sintoma ele é uma forma que esses conteúdos reprimidos encontram de se manifestar no corpo e no pensamento. Lembrando que são movimentos inconscientes. A grande maioria de nós é neurótico. O terceiro caminho possível é o que a gente chama de sublimação. E é aí que entra a arte. Na sublimação, você vai dar um outro destino para esses conflitos psíquicos que podem ser acessados pelos outros. Seria como se fosse dar forma à fantasia. Quer dizer que o artista não é neurótico porque ele dá outra finalidade para esses conflitos? Não. Quer dizer apenas que ele pega parte desses conteúdos e consegue comunicar de outra forma. Ao invés de recalcar, ele coloca em outra forma de linguagem, ele aplica em um trabalho. Muitos artistas oscilam entre o recalque e a sublimação. Não é sempre que eles conseguem fazer esse processo de sublimar. Muitos têm vidas conturbadas, oscilando entre a neurose e a criação. E a maioria diz que esse processo não é tão simples quanto parece, mas que por vezes é muito difícil ou sentem repulsa ou bloqueio criativo para entrar nesse estado. E é por isso também que a arte que a gente consome tem muito a ver com quem nós somos e com os nossos conflitos internos. Voltando, qual que seria um tratamento possível então para a neurose? Para Freud, os sintomas seriam amenizados quando esses conteúdos reprimidos viessem para a consciência, e isso poderia se dar através da fala. Freud utilizava um método chamado associação livre, que consiste no paciente falar tudo que vier à cabeça, assim, sem filtro, pensou, falou, sem fazer muito sentido, porque o sentido ele vai ser construído depois, quando o paciente se ouvir, quando o analista trouxer esses recortes associados à história de vida já do paciente, que ele fez através da escuta, esse conhecimento. Então, esse conteúdo pode passar a ser consciente, reduzindo os sintomas e transformando. Esse processo de associação livre ele também acontece na arte, porque o artista nem sempre, mesmo que ele tenha uma ideia inicial sobre o trabalho, ele não sabe exatamente qual vai ser o final, o trabalho final, qual vai ser o resultado, e ele é levado por esse processo de criação. Resumindo, o método de associação livre ele serve na análise para levar conteúdos à consciência através da fala, e na arte se manifesta por meio de outros tipos de linguagem. Então, tanto o processo artístico quanto um processo de análise, eles têm um poder de transformação. E, ao mesmo tempo, eles não são nada fáceis de serem realizados. Porque você vai estar lidando com trauma, com conflito, com angústia, e isso não é nada fácil de mexer, mas às vezes necessário como uma alternativa para resolver as nossas neuroses e os nossos sintomas. Então, por hoje é isso. Obrigada! Você tem alguma observação sobre processo criativo? Sobre como você cria ou consome arte? Ou quer deixar uma sugestão de tema para um próximo vídeo? Deixe aqui nos comentários.